Café com o Evangelho. Graça e paz, queridos irmãos. Sexta-feira chegando, final de semana está logo aí, graças a Deus. Vamos para a pergunta 68 do nosso Catecismo Maior. Questiona: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Nós observamos na quarta-feira aquilo que pode ser designado ou intitulado na teologia de vocação eficaz, que significa basicamente o chamado que Deus faz no coração daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. Então, isso significa dizer que esse chamado eficaz, ele é aplicável apenas aos eleitos. E a pergunta 68, ela aprofunda ainda mais essa questão, questionando: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? A resposta é: todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser, e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca venham sinceramente a Jesus Cristo. O que essa resposta ela está querendo passar para os leitores, os crentes em Jesus Cristo que confessam a confissão de fé? Que o chamado eficaz, ele é algo especificamente para os eleitos. Com isso, a gente faz uma distinção entre o chamado eficaz, que é aquele que é feito pelo Espírito Santo quando um homem de Deus prega o evangelho para a pessoa, e um chamado geral, que esse chamado geral é basicamente a pregação do evangelho que é feito a todas as pessoas. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, em Mateus, no capítulo 28, ele instruiu os seus apóstolos a irem e pregarem o evangelho a toda criatura, a irem e pregarem o chamado geral para que as pessoas sejam convertidas. Esse chamado, ele não é o chamado eficaz. O chamado eficaz é aquele que o Senhor Jesus Cristo fala em outra passagem, em João, no capítulo 14, salvo engano, que diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A isso nós podemos chamar de chamado eficaz. Por quê? Porque quando um homem de Deus prega o evangelho a uma multidão, dentre essa multidão haverão alguns, poucos, muitos, não sabemos, que vão ouvir e vão deixar para lá, e aqueles outros que vão ouvir e vão aceitar o evangelho. A estes que aceitaram o evangelho, eles aceitaram pelo poder do Espírito Santo, que em seu coração os convenceu do pecado, da justiça, do juízo e os trouxe para Cristo. O Espírito Santo não faz isso na vida daqueles que não foram eleitos por Deus. Estes que não foram eleitos livremente rejeitam a graça e o poder que poderiam salvá-los de uma vida miserável. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós vemos ali o apóstolo Paulo, como de costume, indo nas sinagogas pregando o evangelho. Quando ele chegava na cidade, né? Ele ia nas sinagogas, ele pregava o evangelho, e normalmente os judeus rejeitavam o evangelho. Então o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não aceitaram o evangelho, então agora eu vou me dirigir para os gentios e vou pregar o evangelho aos gentios. E o verso 48 é interessante, porque ele diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Reparem, irmãos, nessas palavras. Vejam que muitos não aceitaram Jesus Cristo. Paulo chegou na cidade, Paulo pregou na sinagoga, Paulo pregou para aqueles que estavam acostumados a ouvir a pregação da lei. E estes não creram. E por que não creram? Porque o chamado geral não é suficiente para trazer salvação ao indivíduo. Mas os que creram, eles creram por quê? Porque eles haviam sido designados para a vida eterna. Deus os escolheu para a vida e por isso, pelo poder do Espírito, eles creram.
Então é isso, meus irmãos, que a pergunta 68 diz: os eleitos são únicos, eficazmente chamados? E a resposta é sim. O Espírito Santo só atua na vida daqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Deus abençoe. Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça a quem tu és. Só em ti, amado, sou Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és. Não busquei, buscaste a mim. Quero só viver pra ti, Jesus. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és, o amor do Pai, o eterno Deus, o Deus Criador. Sal e luz tu és, o amor do Pai, o eterno Deus, o Deus Criador. Vem teu reino, Senhor, eu quero ver tua glória brilhar, a terra te adorar, faz fluir o louvor, revele quem tu és, sal e luz tu és, sal e luz tu és, sal e